Olá, sou Fernanda Iquedo, este é o Porquê Cultura e hoje eu tô com a Renata, com a Cacau Braga e com o Vini. A gente vai falar sobre Haikai, rock e poesia. É um documentário, mas a gente fala sobre a banda Haikai. Tenho certeza que muitos de vocês acompanharam vários shows dessas meninas, porque foi muito sucesso, foi uma trajetória longa. E a gente vai falar dessa trajetória aqui, sobre as questões legais e também sobre os perrengues, porque qual artista não passa perrengue no Brasil, né? Então, obrigada, Cacau, por você estar aqui presente. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada. E obrigada, Vini. Obrigado. Vini Sgroy, olha, a gente está falando aqui com o Vini, ele além de dançar, ele também é formado em audiovisual. E as meninas aqui são da produção, são de todas as artes, gente. A Cacau até desenha. Então, assim, são tão múltiplos. A gente vai trocando ideia, vocês vão conhecendo cada vez mais um pouquinho de cada um aqui. Então, hoje, é muito legal de vocês virem no estúdio do Portal Porquê, para a gente falar desse documentário que foi lançado em 2023, que logo vai estar nos streamings, elas garantiram. Mas primeiro tá rodando os festivais. Sim. Né? E aí conta a novidade do festival, então, lá em Portugal, Cacau. Sim, a gente foi selecionado, o documentário foi selecionado para ser apresentado no Festival Cubo. Lá vai ser presencial em Lisboa, mas também vai ficar online um mês. Então, quem não conseguiu ir na época do lançamento aqui, que ficou reclamando que não teve, que não ficou disponível e tudo mais, vai poder assistir online, pelo site do festival. Né? Eu até anotei aqui, ó, pra não perder. Eu, por exemplo, não vi. Que é www.canalcubo.com, que é o site oficial do festival, né? E vai ficar um mês disponível, vai ficar do dia... deixa eu ver aqui. 14/11 a 14/12. Vai ficar um mês disponível certinho. Então, vai ter a presença lá da TT Braga, que está em Portugal. Sim. Ela vai conseguir assistir. Vai. TT vai ver no presencial, que acontece no presencial do dia 14, 15, 16 e 17 agora de outubro. Tem o festival presencial lá em Lisboa. Uhum. Aí a TT tá lá, ela vai conseguir acompanhar. Massa, porque o Haikai surgiu em 2002. Sim. Uma banda bem família, né? Continua até hoje. Sim. Né? Assim, a banda não continua, mas vocês formaram Gávea, formaram firma, coletivos aí, né? Sim. E no documentário é interessante que vocês reforçam isso, né? Que é uma banda que surgiu, que a TT, no vocal, né? A Renata começou no teclado, mas passou pro baixo. Isso. Você na bateria, Cacau? Sim. E o Lucas na guitarra. Então, assim, é muito legal de ver como que deu certo por muitos anos, né? Porque, geralmente, quando é família, quando, por exemplo, um empreendimento, assim, geralmente não dá certo, né? As pessoas já falam, não de família, não mexe com isso, não vai dar certo, vai dar treta. Treta dá, né? Treta sempre dá. Mas assim, quando você é irmão, você briga e no dia seguinte você olha pra cara e tá tudo bem, sabe? É isso. Isso é sorte. Bom, que bom. Vão se acertando. Isso, a gente sempre teve empreendimentos em família, então, desde a Haikai, aí a gente fez a Gávea depois, que também eram as 3 irmãs. Uhum. E então a gente tá sempre criando em família, né? Uhum. É uma coisa bem legal. E vocês entraram nesse cenário, assim, porque a TT cantava, descobriram, né? Acho que a Mônica e o Cláudio, os pais de vocês, falam assim, nossa, que voz bonita. Vocês começaram a acompanhar instrumento. Uhum. E aí foi numa brincadeira, né? Assim, pelo que eu entendi. A gente era criança, né? Assim, a gente não era nem adolescente, a gente já era criança quando a gente começou. A Rê nem podia tocar, na verdade. A gente esconde ela do conselho tutelar, né? A gente hoje conta porque, né, dane-se, né? Todo mundo já é adulto, mas assim, naquela época... Já passou o estatuto de já passou, né? Agora a gente pode contar, né? Mas naquela época a gente tocava e a Rê não podia tocar, a não ser que tivesse uma autorização, né, do conselho tutelar. E nem sempre dava tempo de a gente conseguir essa autorização, era muito corrido. A gente simplesmente, às vezes, quando chegava alguém, a gente tirava ela do palco, escondia ela embaixo da mesa de som, tá tudo certo. E a gente passou vários perrengues, mas depois ela, né,
começou a poder Sim, sim. Participar real, participar. oficial. Eu comecei com 11 anos de idade a tocar. A gente tocou em bares que a gente não poderia entrar em dias exatamente, normais, assim. Não poderia por causa da nossa idade, mas tocava. Então, o dia que a gente tocava, a gente entrava no bar. Sim, sim. Mas E as composições sempre foram autorais, assim? Sim, sim. Na verdade, como toda banda, a gente começou tocando cover, né? Mas a gente era muito dedicado. A gente ensaiava todos os dias mesmo. E assim, no começo da banda, até a gente achar assim, temos um show que dá pra fazer alguma coisa, né? E mesmo assim, a gente ensaiava com muita constância. Eu não vejo muito hoje a galera fazer isso e eu sinto bastante falta disso. Porque na nossa época tinha muita banda de escola, muita banda. As pessoas na escola se conheciam e iam fazer banda. Era muito comum isso. Na nossa escola tinha muitas bandas além de nós. Só que a gente teve uma dedicação mais, sei lá, a gente se dedicou muito mais para a idade que a gente tinha. A gente era louca com música. Então, a gente realmente conseguiu chegar a compor bem rápido. Então, a gente estava vendo, a gente tem uma agenda que a gente guarda todas as memórias da banda, que foi usada para o documentário, foi usada para um monte de coisa. E que nessa agenda, a gente achou engraçado, porque a gente fizemos nosso primeiro showzinho, daí a gente marcou na agenda. E aí, a gente passou muito pouco tempo, a gente já estava assim, primeira música na rádio. Que legal. Falando, gente, olha o tempo que ficou do primeiro show pra primeira música na rádio. A gente era muito maluco. Porque a gente ensaiava todo dia, a gente assim, vamos fazer música. E a gente fez, a gente gravou, a gente metia a cara mesmo. E essas músicas que tocavam nas rádios, eu lembro que fizeram muito sucesso. Sim. Né? Tocavam várias vezes no dia, eu lembro. E os shows também, né? Era outro mercado, né, Fê? Era diferente mesmo o cenário. Era diferente, porque assim, a gente hoje tem... a gente tem a facilidade de ter o streaming, que a gente grava música, põe lá. E beleza, mas a gente tem pouco alcance. Porque é difícil de um artista ganhar relevância e ter alcance. Porque é muito artista junto e é difícil de mudar, né? A gente tem tudo, não tem nada, né? Sim. E naquela época a gente tinha a rádio, que era o que dominava. Os streams. Se tocava em rádio, era sucesso. E aí, quando as nossas músicas começaram a ser aceitas em rádio, a gente viu, assim, começou a tocar Casa da Lua, por exemplo, não tocava aqui, eram centenas de cidades ouvindo, e quando a gente ia tocar lá numa outra cidade, que a gente nunca tinha nem posto pé, a gente já tinha público. Então, a gente chegava lá, o show estava lotado, as pessoas sabiam detalhes da nossa vida, sabiam, assim, eles viam a entrevista nossa e sabiam o filme que a gente gostava, era bizarro. Então, era uma outra época, né? Era diferente. E aí, vocês foram para a rádio depois do... Era demo? O que vocês levavam? Ou já tinham CD? Na rádio? Então, essa história da rádio tem um documentário, inclusive. Assim, a gente entrou numa coletânea na rádio. E a gente não se inscreveu para essa coletânea. Na verdade, o guitarrista que saiu da banda, que era o Renato, o Zóio, amorzinho. Ele saiu da banda brigado com a gente e ele pegou uma demo nossa e levou na rádio pra escrever a gente nessa coletânea. É porque a gente... fazer isso? A gente era muito unido, muito unido. Então, quando a gente brigou, era tipo briga de irmão, sabe? O Zóio realmente saiu da banda naquela época, mas o Zóio é irmão até hoje, assim. Ele foi do documentário, ele chora, e a gente se abraça. Assim, a gente tem muito carinho. É bonita a participação dele, que ele toca uma música também no documentário, né? É bem bonitinha a apresentação. E ele saiu pistola, que a gente ia brigar, mas ele foi na rádio e fez a inscrição dessa coletânea, saindo brigado e foi lá e aí a gente entrou nessa primeira coletânea. E aí foi o primeiro começo, né? Que a gente tava na coletânea e começaram a surgir vários shows em várias cidades. Eles tocavam as músicas da coletânea. E as pessoas aceitaram melhor as nossas músicas, né? Tinha 2 na coletânea, né? Eu acho que tinha. Eram 2 músicas e essas músicas tocavam na rádio. Não era Casa da Lua ainda, mas tocavam na rádio já. E a gente falou, poxa, parece que o pessoal não era grandes coisas. Não era. Se a gente ouve hoje e fala, não estava tão bem gravado e tal. Mas era assim, era tudo que a gente conseguia fazer naquele momento. Porque a gente
fez tudo na raça, assim, a gente... Como eu falei, a gente muito rapidamente começou a compor e a gente levava para os nossos professores de música e ajuda a terminar o arranjo e tal. E a gente fez tudo na raça mesmo, assim. E aí a gente fez turnês por muito tempo com a rádio. E a rádio era forte. Então a gente ia fazer grandes shows com a rádio. A gente tocava para milhares de pessoas com a rádio. Então a gente tocou Qual no que era a rádio? Cartódromo. Era 103. 103. A gente tocou no A Rádio Cartódromo Rock, né? da Skin, por exemplo, para 7.000 pessoas. E a gente tocou... Várias festas eram esse número de pessoas sempre. Aham. E as pessoas sabiam as nossas músicas, porque tocava na rádio. Legal. Então, era assim, a gente tinha um público grande, né? Então, por isso que a gente fala, o mercado mudou muito, é uma loucura, assim, que a gente tem hoje um monte de possibilidade, mas a gente não tem isso. A gente não tem isso de sair de turnê com um ônibus de uma rádio, que é uma sensação muito legal, com um monte de banda. E assim, a galera que faz banda hoje não sente isso. Aham. Não passa por isso, não vai passar por isso. É triste, assim, É quando legal a gente de pensa nisso. pensar essa mudança, porque ela não foi tão... Ela foi, assim, uma mudança brusca até. Porque não faz tanto Nossa, tempo foi. que a gente tava indo nos bares, vendo um monte de bandas cover tocar. E hoje não tem mais essas bandas, né? Nossa, atrás de Não, casa tem uma, autoral eu vou te ainda falar que os caras são punk, mano. Ele é outra geração, pode falar. Então, é outra É. geração, mas que não pegou essa geração de... Eu peguei o comecinho, porque na verdade, eu não sou Gen Z, Aham. né? Eu sou meio que transicional ali. Então eu peguei um pouco disso, eu lembro de escutar. Provavelmente eu devo ter escutado vocês na rádio, entendeu? Então eu lembro de ter esse je ne sais quoi, de escutar na rádio e falar, nossa, que legal, tá tocando na rádio, sabe? Mas tem um amigo meu que é cantor, que ele tá vivendo no streaming, Aham. né? Então... Divulgando tudo, assim, na Pelo raça Instagram, também. na raça também, só que é outro gênero, né? Então a gente tem que aprender qual que é a linguagem que mais vai compactuar com os tempos atuais e tudo essa... Enfim. E você que é formação de audiovisual também, tem a questão do YouTube, né? De você fazer os clipes, né? Inclusive... História engraçada. Eu tava numa cachoeira fazendo um clipe de metal esses dias. E aí, a gente foi na ferroviária, ali do lado do Max também gravar. Foi ótimo, foi super divertido. Mas levar a bateria... Então, imagine, se hoje em dia a gente pegasse eu e o Gil, por exemplo, pra filmar a clipe da Haikai, ia ser uma loucura, mano. O Gil fez o clipe no Seu Jardim, foi o Gil que fez. Eu lembro que ele comentou a historinha dele, que ele encontrou... Que é o diretor do documentário. Sim. Que ele encontrou o Lucas, né? No meio... Eles separaram, que eles já se conheciam, né? O engraçado da equipe toda, fora o Vini, que é bebê, é que a gente se conheceu em algum momento da vida. O Gil, que é o diretor do documentário, a gente conheceu ele no colegial. Quando eu comecei a namorar com o Lu, quando a gente começou a montar a banda, e o Gil, ele era um amigo, assim. E ele sumiu depois que ele foi fazer faculdade de cinema. Ele foi fazer a faculdade de cinema na faculdade que eu fiz também, na FAP, lá em São Paulo. Foi fazer, e aí fez, se encontramos. E daí ele falou pra mim, ele contou a história pra mim. Ele falou que um dia ele tava andando na Avenida Paulista, e daí o Lucas apareceu, assim, na frente dele, e eles falaram, e aí, como é que você tá? Lucas, que é o guitarrista da Haikai. Que mora em Sorocaba, que né? mora em Sorocaba. O que ele tava fazendo em São Paulo, só Deus sabe. Aí, eles começaram a conversar, falou, não, eu tô fazendo um negócio, não quero fazer um clipe, foram lá e fizeram um clipe. Bacana. E daí o Gil voltou pra dentro do mundinho de vocês. Foi. Aí a gente teve ideia de várias coisas. Aí surgiu a turnê, o Gil foi junto. Que o Gil filmou toda a turnê, né? Ele foi como cinegrafista da turnê. E por isso a gente tinha tanto material para fazer o documentário. Então, e para falar dessa questão do documentário, da produção dele, é muito legal de ver tantos arquivos, né? E é louco porque a gente não tinha boas câmeras. Não é que nem hoje. Pra você ter ideia, aquelas primeiras imagens que você vê no documentário, aquelas bem antigas mesmo, aquilo lá ou é da TV Tem, ou é de uma amiga nossa que tinha uma câmera que era com fitinha. Porque assim, a gente não tinha os recursos que tem hoje. E tinha uma única amiga nossa que ia em todos os lugares porque ela tinha câmera. Ela era famosa porque tinha a câmerinha dela. Então, era difícil fazer esses registros. Não era fácil. E a gente ainda assim tinha bastante coisa. Aí foi legal, porque Ainda mais pra viajar, cara. Pra levar esse tipo de equipamento em viagem. É que a muito gente tinha um grupo de... a gente tava na escola. A gente tinha um grupo de amigos muito grande. E esses amigos acompanhavam todos os shows. E aí, todas as vezes que eles podiam fotografar, filmar...
Então, esse acervo, ele veio da gente, E de da amigos. mídia e de amigos. Perfeito, né? Muito legal. Ficou bem legal. Mas, e aí é interessante porque mostra todos os bastidores da Haikai, mostra também vocês contando, né? O que vocês esperavam da banda. E essa mudança, assim, por exemplo, com os editais, né? Que também a Haikai é muito marcada pelo esse processo de editais de cultura. Foi uma Porque foi profissionalização, uma profissionalização, na verdade. é. O primeiro show que a gente fez, primeira turnê que a gente fez, que tinha uma produção, de fato, né? Que a gente tinha diretor de palco, a gente tinha iluminação, a gente tinha figurino, a sequência das músicas era estudada, não era... Era diferente da dinâmica de um show de bar, era um show de teatro. Então, o primeiro show que a gente fez mais profissional e tudo mais foi foi um edital que a gente ganhou do PROAC de circulação, que possibilitou, que não era só circulação, né, Rê? Eu acho que era produção e circulação. Possibilitou que a gente pudesse profissionalizar a banda, né? E os outros editais também para gravação de álbum, né? Porque era caro também. Sim. Até hoje é caro para Caro. fazer um bom álbum. É engraçado pensar nisso, porque mais pra frente a gente vai falar de processo de criação e tudo mais, mas essa é a minha área. Uma das. Mas falando assim, o jeito que você tá contando, eu já visualizo isso, por exemplo, no artigo. Então, por exemplo, é engraçado pra mim ver como uma banda, que é uma banda, mais uma banda, né? Como isso vira um estilo de vida. Não somente musical, não somente de carreira, mas como isso pode se morfar e virar uma coisa nova que, pô, as duas aqui são maravilhosas do que elas fazem, entendeu? E foi uma vivência muito intensa, né? Porque a Exatamente. banda também, ela se transformou em outras questões formativas. Eu lembro de participar, por exemplo, acho que alguma questão de algum edital que vocês tiveram, de projeto de formação mesmo, com banda, Haikai, acho que tinha com a Mônica junto. Sim. A gente fez isso, acho que foi na Grande Otelo. Na Grande Otelo. Nossa. Olha, gente, faz tempo. Quando a Grande Otelo funcionava. O Vini nem conheceu, você não pegou a Grande Otelo não, funcionando. Mas eu já ouvi. Eu sou do É teatro. mas assim, Sim. a Grande Otelo tá Nossa. sempre presente aqui no estúdio, em todas as entrevistas, porque não tem quem não tenha Não tenha lembrado, passado, né? ou então que Passado ouviu Que eu falar. ouvi falar, exato. Porque é um legado gigantesco. Sim, a gente fez, na verdade, foi uma formação de umas 4 horas. Nossa, eu não lembro. A gente... Eu lembro do dia, mas eu não lembro qual era o A conteúdo. gente fez um pocket show Aham. e depois a minha mãe fez uma oficina de haikais com as Sim. pessoas presentes. Então, foi assim, foi uma vivência em haikais, em músicas. Foi incrível. verdade. Foi muito legal. Não, era incrível aquele espaço que fornecia de oportunidades de vivência em vários segmentos da arte, né? Sim, Incrível. maravilhoso. Nossa, era um espaço muito... Mas aí a gente está aqui com o Vini falando dessa questão da trajetória, dessas mudanças, né? E desses fluxos que de uma coisa vai gerando outra. E você fala do processo criativo porque tem o documentário sobre a trajetória da banda e aí nasceu também um artigo sobre o processo criativo do documentário. Isso. Então, são coisas distintas, né? O documentário vai entrar, já está no festival O Cubo, que a Cacau colocou aqui pra gente, mas depois está na descrição também, né? O endereço. A partir de novembro vai estar online também, então é possível assistir o documentário, é legal de reforçar isso. Sim. Vão ter aí... Vai ter um mês para assistir pelo festival. Apesar de o festival ser internacional, vai estar online, então. Muito bacana. E aí tem esse artigo. Aí esse artigo vai ser apresentado num congresso em Portugal também. Isso. Na verdade, o artigo... O João, né? O marido da TT. Que é editor do documentário. Que é editor do documentário. Se fosse citar todas as coisas que o João a gente ia ficar aqui umas 3 horas. Mais até. O João é maravilhoso. Mas, enfim, uma das coisas que ele está fazendo agora é terminando o doutorado dele. E ele está lá na Universidade do Algarve, onde ele trabalha também, na CIAC, que é o Centro de Pesquisa de Arte e Cultura. Investigação, eles chamam, né? Português é assim mesmo. Centro de Investigação de Arte e Cultura. Exatamente. Aí, ele viu essa oportunidade que ia ter esse congresso de investigação acerca de processos criativos, com, inclusive, assim, nomes
os maiores nomes de processo criativo aqui no Brasil, que nem a professora doutora Cecília Salles, ela vai estar lá, não sei se pessoalmente, mas ela estará lá fazendo apresentações. A Cissa Salles até lançou um livro recentemente. Sim, e é parte dele que eu tô Legal. estudando, inclusive. Muito bom. Mas ela vai estar lá, e aí o João viu essa oportunidade e falou, "Putz, vamos escrever nesse artigo." E aí eu vi no grupo lá da firma, e eu falei, nossa, que legal, e daí eu dei uns pitaco. Aí todo mundo olhou assim pra mim e falou, o que você tá falando, amigão? Aí eu falei, não, porque eu estudei quando eu estava na faculdade, eu fiz pesquisa sobre isso, minha iniciação científica foi sobre isso. Então, eu tenho um embasamento teórico mais estudado e eu quero continuar e fazer um mestrado em cima disso no futuro. E aí ele falou, não, você me chamou, né? Me convidou para fazer parte, porque eu não poderia, porque eu não tenho mestrado e ele está cursando o doutorado. E ele falou, você não quer participar? Eu falei, puta, vamos lá, cara, vai ser... Muito legal. rock and roll. Aí é isso. Aí agora no dia 26 é o pré-evento com várias oficinas. Dia 28 e 29 é o congresso em si, onde a gente vai apresentar realmente uma parte desse artigo. A gente vai explicar qual que é o contexto, como que veio a ideia, como que a gente passou, enfim. As meninas estão mandando pra gente aí os depoimentos falando como que foi essa produção, pra gente achar tanto o teórico, né, com embasamento principalmente da doutora Cecília, mas também o emocional, porque a gente não pode desvincular uma coisa da outra, né? E aí eu queria fazer a introdução aqui, porque você falou da Firma. O documentário ele é produzido pelo coletivo A Firma, que é um braço da Gávea Cultural, é isso? Não é um braço, é que assim, a Gávea é uma empresa, né? A empresa que a gente acabou formando de produção cultural, que eu, a Rê e a TT somos as donas da Gávea. Mas é claro que todas as nossas ideias e tudo mais, a gente faz pela Gávea, quando é possível, quando precisa. Mas já a firma é como se fosse um coletivo. A gente tem vários artistas que... Um monte de louco um dando monte de um louco monte que de dá ideia. ideia e que a gente abraça, assim. É como se... Bom, a gente brinca que as ideias da firma, elas sempre são boas ideias. Não importa qual a ideia que o Vini trouxer pra mim vai ser sempre uma boa ideia. Então, a gente vai... ela pode não estar pronta, mas ela é uma boa ideia. Então, a gente lapida essa ideia, a gente conversa sobre essa ideia, a gente dialoga e cada um vai e acrescenta um pouquinho. E a ideia fica mais boa consolidada. Para ser um dia um projeto ou uma... Todo mundo ali na firma, além de ser artista, é produtor. Eu acho que a Rê pode falar bem disso, porque é o nosso trabalho de pegar uma ideia que talvez não seja a melhor ideia do mundo e fazer ela funcionar. E fazer ela ser uma boa... Exato. Ver o que tá faltando ali também, né? Sim. Apostar, porque assim, às vezes é uma sementinha só, né? E a gente vai desdobrando. O próprio documentário, ele não era para ser um documentário da trajetória da Haikai. Ele inicialmente seria um documentário sobre a turnê do Canadá. Então, tudo vai... É claro que tivemos contratempos, é caro finalizar um documentário, você sabe. Existe todo um... Então, ele foi se modificando, mas aí isso tudo foi conversas com a firma, que a gente fala, com os artistas envolvidos, né? Legal, bacana. E falando como uma pessoa que pegou só o finalzinho, era papo de louco mesmo. Era papo de louco. Aquele brainstorm, aquela chuva de ideias real. Sim, a gente cansou de fazer isso. Acho que a diferença mesmo para, sei lá, um coletivo tradicional é que a gente acredita muito um no outro, a gente tem um entrosamento muito forte. Então, não é assim, qualquer pessoa hoje entra aqui e senta e participa da conversa. Pera aí, a gente tem que se conhecer, porque a gente tem que ter liberdade mesmo. A gente ali dentro, a gente tem liberdade pra falar o que a gente quiser, ninguém vai ficar levando nada pro pessoal e todo mundo vai acrescentar de verdade. Tem que meter o louco. A gente arrisca. Minha geração, né? Tem que meter o louco. E a gente arrisca mesmo. Se eu falar, Vini, eu não vou te explicar, mas você vem comigo com a sua câmera agora, que eu tô precisando muito já, imediatamente. E ele vai falar assim, cara, se a Cal tá me chamando, porque ela não tá querendo gastar meu tempo à toa. Alguma coisa... Relação de confiança. A gente confia mesmo. Então, se eu falar, gente, preciso de vocês mesmo, não podemos perder... É uma boa. A Rê tá falando que é uma boa, eu tô falando que é uma boa.
todo mundo entra no barco. E pode ser até ninguém que- titubia. Todo mundo Legal. fala, vamos. E pode ser que não seja uma boa, mas a gente vai descobrir que não é uma boa junto. E tudo bem se tudo der bem. errado. Ninguém vai ficar mordido. Aham. Então, a gente tem uma relação muito próxima. Mas não é uma empresa. Porque a Gávea, quando precisa representar, Sim. a gente representa. Mas, assim, não é uma empresa. É um afinal. coletivo. A gente quer ideias, a gente quer fazer arte. Então, a ideia ali é a nossa arte conseguir ser feita. Né? Legal. Não E- ficar lá numa gaveta. E desse artigo, o que você pode falar dele que vocês vão apresentar agora, Então, nos próximos dias? Porque você vai para Portugal. eu vou para Portugal. Você vai encontrar o João lá e vão apresentar, Exatamente. fazer essa apresentação presencial. Que dia que é a apresentação? Acho que ficou para dia 28. Tá. Às 3 da tarde. Agora, de eu acho. outubro. Agora de outubro. Semana que vem eu estou embarcando. Legal. Mas, na verdade, a Rê achou, porque a gente estava vendo, a gente estava no processo de facção dos PROACs, né? E aí a gente viu que tinha um edital de intercâmbio pelo PROAC, só que ia demorar para sair o resultado e a gente desencanou. Falou, eu não vou conseguir ir, o João vai ter que apresentar sozinho, a gente faz a distância, não sei o quê. Aí a Rê apareceu, Vini, achei uma coisa, vai lá. Aí é um edital do Ministério da Cultura, da Secretaria do Audiovisual, especificamente, que é para profissionais do audiovisual participarem de eventos internacionais. E aí eu entrei com o processo, passei e tô aí. Joia, Tudo muito jóia. bom. A gente vai agora, vou para a Europa para fazer Apresentação. essa ponte, Uhum. entre Brasil e Portugal. E o que dá para falar, além de obrigado, Secretaria do Audiovisual, muito obrigado pelos dinheiros. Muito obrigada por essas oportunidades de editais que estão surgindo, são vários, Exatamente, né? muita coisa. Isso é bem legal. É muito Mas legal. esse de intercâmbio específico fazia tempo que não tinha e a gente tá feliz porque não ia dar Foi pro, bem pro Vini. Foi bem né? no momento certo, sabe? E a resposta foi rápida. E a resposta foi rápida. Que bom, muito porque ele é E é um edital intermitente, que né? fica... É isso que eu ia falar. Ele é um edital intermitente. que vai... Então, né, ele até acabar a verba, ele Isso. vai rodando. É Então, maravilhoso. eu, inclusive, fico recebendo vários e-mails. Abriu o recurso. Eu, quê? Ah, não é meu. Tá, tudo certo. Desespero. Desespero um pouquinho. Mas o que eu posso falar do teor, assim, do artigo, eu vejo, não sei se o João concorda comigo, porque eu sou uma pessoa muito emocional. Então, eu vejo muito pela emoção de cada uma delas. Eu gosto de ver, eu peguei o que a Cacau me mandou e eu mandei pro João, tive umas ideias, cara. E aí eu comecei a falar com ele sobre, o que mais me impactou nesse depoimento da Cacau especificamente foi o entrosamento que ela estava falando aqui com o Gil, que é o diretor, né? O fato dela ter confiado nele para levar ele, pouco tempo depois deles terem se reconectado, pro Canadá e confiar nele para fazer todo esse processo de captação. Porque a gente sabe que ficar na frente da câmera não é uma coisa fácil. A gente sabe que ficar atrás da câmera não é uma coisa fácil também. E conhecendo o Gil há pouco tempo, mas vendo o potencial e o trabalho que ele já tem como diretor, como cinegrafista, você fala, cara, é muito difícil você achar um entrosamento nesse tipo. E eu falei pra eles, quando a gente tava gravando o filme mais cedo nesse ano, eu falei, cara, parece até vibe de universidade, sabe? Não parece um Mas set. descontraído, E a gente brincou com ele, com o Gil, tanto na viagem, que a gente brincava, assim, porque ele filmava tudo. A gente ia trocar de roupa, ele filmava. Tudo ele tava filmando. Ele tava filmando. E aí a gente brincava assim, mas quem que trouxe esse cara? E assim, essa frase ficou... A gente falou muitas vezes. Eu não sei nem como é que ele não fez um corte do quem trouxe esse cara pra... E aí, no final, a gente falou, nossa, a gente chateou muito o Gil, porque a gente falou tanto isso pra ele, que a gente mandou fazer uma camiseta, que era uma caricatura do Gil, bem bonita, assim. E aí tinha uma frase assim, quem trouxe esse cara? E a gente deu de legal. Natal pra ele. Ele amou, ele usou essa camiseta super, até morrer, super. assim. Mas pra você ver, a gente tinha muito entrosamento. A gente brigava, mas... Mas que bom que teve essa ideia, né? De fazer essa gravação toda, né? De registro. Sim. Porque... E foi uma ideia única, porque naquela época ninguém fazia Ninguém filmava com o documentário, celular. ninguém filmava com o celular. Então foi uma coisa assim,
foi pioneiro Aham. mesmo. Então, para a gente conseguir essas verbas depois, né? A gente pegou por isso também, sabe? Porque a gente foi meio que os primeiros que levaram o celular para fazer uma viagem. Tanto e que os documentá-la. equipamentos de complementos, o Gil comprou lá. O microfone, o estabilizador, porque aqui até era muito caro ou não Sim, tinha. sim. Então, assim... Não era comum achar. Não era como hoje, né? Assim, é engraçado, não é tanto tempo atrás. Isso daí então. foi em 2012. Sim. Mas ainda, 12 mas era anos. 12 totalmente anos. diferente. Hoje, a gente falava, Gil, você vai fazer no celular, sabe? Pra gente era tipo, não vai dar certo, vai ficar uma porcaria. Ficou ótimo. E ficou muito bom. E Ficou se você vê o documentário, né? Quando você assiste as imagens do Canadá, você fala, caramba, ficou bom mesmo, ficou legal. Ficou super legal, E os até- takes, muito É até bons. engraçado vocês comentarem isso, porque só fomenta o que eu tô falando, cara. Porque o que mais ficou comigo do trabalho da doutora Cecília foi justamente as redes que a gente cria. Porque ela tem uma trilogia de livros. Uma fala sobre o processo, a outra fala sobre o processo de novo, só que eles focavam mais na parte do processo pelo processo. Depois, ela fez o livro que falava sobre o processo de criação comunitária. Então, é nesse que eu martelo sempre que eu falo com elas, porque uma das principais coisas que ela fala é justamente sobre as redes que a gente cria. Porque, por exemplo, se a gente vai filmar alguma coisa e a gente não tem o Gil, porque o Gil não mora aqui no Brasil, ou o Gil tá viajando, ou o João tá passando tá finalizando o doutorado, e a gente precisa de alguém, a gente consegue puxar alguém porque a gente conhece alguém que faz a mesma coisa no mesmo nível que a gente precisa. Sim. Entendeu? E com o mesmo entrosamento. E com o mesmo entrosamento. Isso que é Então, as legal. redes que a gente cria são necessárias não só para networking, eu vou arrumar um emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, mas é porque a gente precisa de gente. E é legal esses coletivos, né? Como afirma mesmo, essa juntada, né? De Sim. pessoal. Junta justamente quem tem mais afinidade. Sim. Sim. E quem quer ver o sucesso do outro, né? Ah, sim. Porque a gente... Quem tá no apoio mesmo. O que a gente mais vê, assim, é a galera se juntar. E nem vou limitar os artistas, eu tô falando de geral. Sim. Galera se juntar pra um bem, né? Ou sei lá, pra uma luta. Mas, na verdade, ali ninguém quer ver o sucesso de ninguém. As pessoas querem ver o seu próprio sucesso e aí usam os outros pra conseguir puxar algumas lutas. Só que o nosso pensamento é muito outro. Muito outro. Pra mim, a mesma importância do filme que a gente fez agora, que eu fiz o roteiro. Pra mim, tem a mesma importância do filme que o Vini fez o roteiro. Porque eu quero o sucesso do filme dele do mesmo jeito que eu quero do meu. Então, se eu sou a pessoa que põe fita crepe no chão, no filme dele, eu vou pôr do melhor jeito possível. Porque pra mim é tão importante quanto o que eu fiz o roteiro. Ah, Ou isso é então, bacana. por exemplo, a Emas Não Voam, Sim. né? Um livro da Cacau, que eu não participei. Mas eu sei que se ela precisasse de alguma coisa, eu falo, puta, Vini, eu preciso de... Cara, se ela fala uma coisa que precisa num livro aí. Um banner, faz a arte do Faz a banner. arte do banner. Eu vou me desdobrar pra aprender e vou fazer, entendeu? Sim. É sempre porque a assim. gente tem o apoio, é a nossa rede de apoio. Se a gente não apoiar dentro dessa rede, a gente não é nada. Porque Porque esse sozinha a gente cenário, não é nada. eu falei no começo aqui dos perrengues, né? Sim. Porque Haikai acabou por quê? Assim, cada um também foi seguir seu sonho individual, ou Não. dentro de um coletivo. Como que... Não, eu acho que a Haikai parou porque o mercado mudou. Que é o que a Patois fala no filme, e no fim eu falo, cara, é isso mesmo. Porque assim, a gente teve os empresários, teve a Patois maravilhosa, teve outros empresários na nossa trajetória, e teve um momento que a gente estava por conta, porque a gente quis, a gente falou, não, a gente está gerenciando a nossa própria carreira, a gente gerenciava, então tudo a gente fazia, até assim, conversar com a mídia, tudo era a gente. Então, e a gente estava indo bem. A gente conseguiu a turnê internacional, foi tudo a gente que fez. Então, a gente estava indo super bem. Só que o mercado começou a mudar muito rapidamente. Muito rapidamente, assim. Eu não me vejo hoje pegando minha bateria, levando para um bar,
para um público que conhece 10 segundos de uma música que toca no TikTok. Eu não consigo me ver nesse cenário, porque eu acho que o cenário mudou tanto que eu não sei lidar mais com esse público. Mas porque também é autoral, independente, é muito difícil. Se você Na não nossa explode no época, TikTok, muito no difícil. Instagram... Na Não nossa tem como. época, o autoral era buscado, assim, o independente. Então, a gente ia ver shows de bandas novas, a gente tava curioso, Também era a uma gente época de queria. festivais em Sorocaba como Circadélica, como É. Sorocabandas. Sim. Nossa, Sorocabandas mudou a nossa existência. Vocês tocaram também no Sorocabandas, A gente tocou né? Eu toquei de dois. freira, bicha de freira, as 2 vezes. Eu fui à sessão do Sorocabanas por causa de uma aposta. Por causa de uma aposta. Porque a gente fez uma peça de teatro. Essa história é conhecida do Sorocabanas, aí muita gente conhece. A gente fez uma peça de teatro um dia Eu antes. não era vivo. Não. O Vini não tinha nascido ainda. Gente, que absurdo. A gente fez uma peça de teatro um dia antes. O Lucas estava na peça também, tudo. E era Romeu e Julieta. Nossa, E eu o não Lucas era. numa O peça. Lucas era Romeu. É. Vai vendo, o Lucas era Romeu. Só que eu. E a Ele Renata, tem um a Renata era trejeito amiga da mesmo. Julieta. A Renata Aham. tava nessa peça. E eu era a freira da peça. A freira. Aí eu. E a minha roupa de freira ficou pronta, minha roupa era toda branca. Não era aquelas freiras preta e branca, aham. era só branca a minha roupa. E aí eu tava com a roupa no carro. E eu tava todos os nossos amigos acompanhavam a gente nos shows. Sim. E eles foram nos Sorocabanas. E a gente ia tocar no palquinho assim, nos Sorocabanas. E todos os amigos, um monte de gente, de aluno, foi lá ver a gente. E aí alguém, Zé, assim, falou assim, duvido que você toque com a roupa que você vai amanhã no teatro de freira. Eu falei, imagina, eu nem ligava, eu nunca liguei. Eu sempre fui das 3, eu acho, eu sempre fui a que menos ligou porque os outros pensam. Você tem essa declaração até no documentário também, Mas né? nunca. Que é uma Eu questão pintava que... cabelo de azul. Eu imagino, se eu ligasse, eu não fazia metade das coisas que eu fiz na minha vida. Então eu não ligava, herói, assim. Aí eu fui lá no carro, peguei a roupa e fui. Só que eu nunca imaginei que aquilo ia ser a maior sensação do Sorocabanas, que eu andava, a galera, Brisa, freira! E aí eu ia, e assim, saiu no Você SP. saía benzendo? Saí, e daí saí benzendo todo mundo. E no outro Sorocabandas, eles colocaram a gente no palco principal, mas aí ele falou assim, mas você tem que ir de freira, tá? Eu falei, tá bom, eu tinha roupa ainda. Tranquilo. Eu fui de novo de freira. Eu lembro E que do Sorocabandas, então, a gente tava falando de uma que fervia de bandas autorais, de bandas Sim. também tocando covers. Tinha o Desi Berros também, que também tocou no Sorocabanas, Sim. né? Sim, nossa, tinha muita... A gente acompanhava essas bandas, né? Aham. A gente gostava. Mas você vê como o público mudou. Muda, total. Porque hoje eu não vejo as pessoas acompanhando e buscando bandas novas. As pessoas, a banda cai na cabeça delas por causa de uma viralização qualquer de um Alguma vídeo. música que estourou. E a pessoa não se dá o trabalho de ir no Spotify e Mas- ouvir a música inteira. Sabe É uma que loucura isso pra minha cabeça. Então, eu tô muito É. fora desse cenário. isso Porque é eu não entendo essa galera. papo de 3 anos pra cá, na verdade. Muito Foi pouco tempo. na época da pandemia. Porque eu lembro que eu tentei ir no Circadélica e foi o ano que não teve. Tipo, tava tudo montado, mas não teve o aval, não teve... Não lembro o que aconteceu. Rolou umas tretas. E não teve. E daí, depois disso, acho que não teve mais. Não. E eu lembro de, tipo, ouvir o pessoal, não, porque a banda X e a banda Y falam, nossa, pode pá, isso aí, rock and roll. E passou 2, 3 anos e aí o pessoal, tipo, eu nunca mais escuto ninguém falando de banda Olha, a gente independente. fica aqui, então, um convite, né? É. Precisa voltar a Circadélica, precisa voltar a E Sorocabandas. nunca precisamos E tanto de reimaginar, rock como precisa. hoje em dia. E assim, dessas bandas que são autorais, e realmente é muito interessante aqui o nosso papo, porque é dessas mudanças que são muito... Não assim, abrupta tanto, mas que mostra como afeta a nossa forma de consumir cultura e de fazer cultura. Sim, sim. É que quando a gente tá no meio, a gente não percebe as coisas que estão mudando, né? A gente só percebe e fala, oh, nossa, 5 porque anos é isso que você atrás, traz, não Cacau, era que você falou assim, não, é que realmente Patuá falou que mudança no documentário, né? De mudança do cenário, do mercado, realmente, mas isso é uma reflexão, às vezes você cai a ficha depois, né? Na verdade, a gente notou isso rápido, assim, porque a gente sabia, teve uma época que a gente sabia que a gente ficou numa fase assim, a gente não podia fazer mais shows pequenos, porque a gente tinha um grande público, a gente tinha um público maior,
Então, era assim, a gente diminuiu. Quando a gente tocava em bares, a gente tocava toda semana em, sei lá, 3 vezes por semana. A gente tocava em muitos bares. Aí, começou a tocar em rádio, a gente começou a tocar em lugares maiores. A gente foi tocar, sei lá, em teatros ou no recreativo. Eram lugares maiores. Aí, beleza. A gente notou que, beleza, agora a gente tem um público maior, ou nessas festas da rádio. Só que pra bancar esse... Só que daí a gente ficou numa fase assim, aí a gente foi fazer a turnê fora e tal, mas a gente ficou numa fase que a gente não sabia mais onde a gente se encaixava. A gente não tava mais no independente, né? Mas não apesar era da gente mainstream. ser, a gente não era visto como independente mais. Porque a gente já era visto como uma banda de mídia. A gente não era visto mais como independente. Então, a galera do independente não aceitava a gente muito bem. Então, a gente não era convidado para festivais independentes ou tal, porque a gente não era independente. A gente já estava na rádio, então não era independente. E, ao mesmo tempo, a gente não estava num patamar de sabe? Sim. Era uma situação muito louca. E, assim, aí a gente resolveu falar, bom, vamos gravar disco, vamos fazer turnê fora, vamos ver o que faz. E deu super certo. A gente amou, a turnê foi maravilhosa, o disco ficou lindo. Né? A gente fez tudo que a gente... o que eu falei, a gente fez tudo que a gente queria fazer, a gente fez. Né? E a gente fala muito sobre isso no documentário, sobre o que é o sucesso e tudo mais. Pra mim, tudo que a gente fez, eu passei a melhor adolescência que alguém pode passar. Sim. Eu não conheço ninguém que tem uma adolescência melhor que eu. E olha que eu conheço um monte de artista. Eu não conheço ninguém que teve alguma adolescência mais legal do que a minha. A minha foi muito legal. De verdade, assim, eu me gabo super pela minha adolescência. A Assim. minha também foi legal. As minhas primas olham... Ó, cara, de tristeza. As minhas primas olham assim, e falam... Ai, porque sua vida foi tão legal, né? Mas, assim, porque foi muito legal. Foi muito. A gente aproveitou cada segundo. E no momento que a gente achou... Poxa, a gente não tá mais afim de fazer esse rolê com esse público ou com esse cenário... Então, por que fazer? Pra que eu vou fazer? Eu vou fazer outra coisa. Maravilha. Né? E a gente ama tocar ainda. A gente toca quando a gente quer, mas a gente não tem... Eu não tenho essa vontade de sair, sei lá... fazer as coisas que eu fazia naquela época. Sim, e tá tudo certo também, né? Eu acho que as coisas são diferentes. As coisas mudam, né? A gente, sei lá. Mas agora eu quero fazer um diferente. filme com você vestido de freira. Tá vendo? Vai ser sucesso. Ideias. O Sorocabana foi muito engraçado. Muito bom, gente. Gostoso de lembrar aqui da Oficina Grande Otelo, do Circadélica e do Sorocabanas. E, olha, tem muitos outros projetos nascendo, surgindo. Para acompanhar vocês aí, dá para os arrobas... Olha, a gente tem um YouTube que vocês podem acompanhar os trabalhos da firma que estão nascendo. Na verdade, temos curtas sendo produzidos por pessoas. Tem curta do Vini, tem o da Karime. Karime não tá aqui hoje. Karime foi tecladista da Haikai por muito tempo. E ela também agora tá muito envolvida com audiovisual e com música. Então, tem muitas coisas nascendo. A gente tem um canal do YouTube. O canal é... Somos a Firma? Somos a Firma. Somos a Firma. Aí, perfeito. Somos a Firma. Fácil. Muito bom. Dá pra ir lá fuçar. Chegando aqui no finalzinho, então, do nosso podcast, do programa de hoje. Vocês querem falar alguma coisa? Assistam o documentário. Vai estar em www.canalocubo.com de 14 de novembro a 14 de dezembro. Depois não sabemos onde estará ainda. Porque a gente não sabe se a gente já vai soltar ou se a gente vai participar de mais festivais. Então, se quiser assistir, esse é o momento. E aí, é legal também, o Congresso tem também página, o artigo vai estar disponível depois que você fizer a apresentação? Eu tenho que confirmar essa questão. Mas ele vai ser publicado, eu só tenho que confirmar quando isso vai rolar. Que legal também para acompanhar o processo criativo, né? Sim. Mas eu vou tentar, né, filmar o máximo que eu conseguir do processo. O João vai fazer a cobertura do evento também, então isso vai estar online. E vamos ver se não sai algum making-off, um mini-doc. Com certeza, para o pessoal acompanhar. Desse processo. Até porque eu vou ficar com o João lá, né? Sorocabanos que estão pro mundo, eu vou ser o Gil. Em Portugal com o João. O João vai estar se trocando, eu vou estar lá. Vai, João. Quem trouxe esse cara aqui? Quem trouxe esse cara, a versão 2.0. Já vi que ele vai pedir uma camiseta depois. Olha, ele é ciumento, Eu sou. Do ele Gil, fica sentido. Eu sou. Obrigada. Então, Renata, Cacau, obrigada, Vini. Obrigado. E fiquem aqui com o portal Por Quê?
Esse é o Porque Cultura. Acompanhe no YouTube, Spotify, nas redes também do Instagram e Facebook. E no YouTube. Que já falei. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.